Não compreendo esse tempo. Se o dia clama, não posso parar. Na esteira dos dias, meus pés cansados mal podem acompanhar. Porém insistente, ele vem e tira-me no chão. Anestesiado, decido me entregar. Água viva, minha sede, vem matar. Vem comigo, não deixe a vida me devorar. Me pare um pouco, me abrace um pouco, me faz descansar. Toca o meu rosto, me lembra como é bom amar. Bom, nós estamos começando nesse momento mais uma série de mensagens e, como você pode perceber, tudo devidamente ornamentado para a gente entrar no ambiente da série, né? Olha que bonito esse painel. Queria agradecer de maneira muito especial o Túlio Freitas. Túlio, você está por aí? Onde que você está? Túlio, fica de pé, por favor. Um grafiteiro que nos ajudou preparando esse lindo painel. Que Deus continue abençoando a sua vida, viu? Queria agradecer também ao Cadu, que tem sido um verdadeiro MacGyver para montar essas coisas todas. Uma salva de palmas para o Cadu também. Obrigado, viu, Cadu? Seu trabalho tem sido excelente. E eu queria agradecer também uma outra pessoa que está ali atrás. Ela é bem quietinha e fica atrás da câmera, então ninguém a vê na hora do culto, né? A Fabiola, que prepara as vinhetas, que edita as mensagens. Uma salva de palmas também para a Fabiola. Que Deus te abençoe, viu? Obrigado por estar ajudando a gente nesse trabalho tão importante. Vamos lá. Urbanofobias, superando os medos do cotidiano. Superando os medos do cotidiano. Nos últimos 50 anos, o mundo deixou de ser um mundo predominantemente rural para se transformar num mundo predominantemente urbano. Em 1969, 51% da população ainda vivia no campo, mas a partir da virada do ano, década de 70, começou uma virada sensacional, extraordinária, e o mundo se transformou num mundo essencialmente urbano. Hoje em dia, cerca de 86% da população mundial já vive nas grandes cidades. E esse movimento não é um movimento com implicações apenas geográficas. Esse é o maior movimento populacional da história da humanidade. Isso certamente trouxe várias implicações sobre a maneira das pessoas conceberem a vida, conceberem a existência, se relacionarem. Inúmeros benefícios surgiram como fruto dessa mudança, mas também inúmeros medos e inúmeras fobias. O que são as fobias? Uma breve definição diz que fobias são medos desproporcionais, direcionados a objetos, pensamentos, situações e animais que não necessariamente representam ameaças reais. As fobias não são tão racionais assim. Às vezes a gente se pega tendo alguns medos, tendo algumas ansiedades, que, se submetidas ao crivo da razão de uma outra pessoa, poderiam ser consideradas, de fato, grandes absurdos. Mas para nós constituem um medo, para nós geram ansiedade e tiram a paz. Como as fobias são sentidas por nós? Certa vez alguém escrevendo na internet, uma jornalista, descreveu as suas próprias fobias assim: mãos e pernas tremem e formigam. O coração dispara, o estômago revira, o peito busca oxigênio e o suor escorre em ondas de calafrios
pela pele quente, um desmaio parece inevitável. Você já se sentiu assim? Você tem algum medo que te descontrola? Você possui alguma fobia e tem passado por algum tipo de tratamento por conta desse tipo de situação? As fobias são muito mais comuns do que a gente imagina. Segundo Acioli Luiz Tavares de Lacerda, professor do Departamento de Psiquiatria da Escola de Medicina de São Paulo, as fobias acometem em algum momento da vida de 13 a 20% da população mundial. E nós não estamos falando aqui de qualquer tipo de medo, nós estamos falando de verdadeiras fobias, de medos incontroláveis que às vezes chegam a inviabilizar a vida, a profissão e até mesmo os relacionamentos interpessoais. Deixa eu citar para vocês alguns tipos de fobias urbanas. A primeira delas é a acrofobia, o medo de altura. Muitos de nós, quando sobem num alto edifício, se sentem muito desconfortáveis, uns mais do que os outros. Mas esses outros, às vezes, dão verdadeiros espetáculos, mostrando o seu medo e a sua ansiedade no alto dos edifícios. O segundo exemplo é a monofobia, o medo exagerado de ficar sozinho. Tem gente que não gosta de ficar sozinho. Chega em casa, liga a TV, liga o som. Existem pessoas que se apavoram só de pensar na possibilidade de ficarem sozinhas consigo mesmo. Terceiro exemplo, a aikimofobia, o medo exagerado de agulhas. Eu não vou citar nome não, mas algum tempo atrás a gente saiu para fazer uma doação de sangue aqui da comunidade, e teve uns marmanjos, que na hora da doação de sangue, você não acredita, os marmanjos suavam frio, só de ver a agulha para pegar um pouquinho do seu sangue. Glossofobia, o medo exagerado de falar. Quando eu li a respeito disso, eu me lembrei do começo do meu trabalho como pastor e da dificuldade que eu tinha de falar em público. Como era difícil. Não eram raras as vezes em que me faltava o ar, mas faltava o ar gostoso mesmo, sabe? E eu tinha que parar, eu tinha que fazer assim para as pessoas que estavam me ouvindo, eu precisava fazer assim e respirar. E depois de umas 3 ou 4 boas respiradas, eu dizia, ok, vamos continuar. Tamanha ansiedade e o medo de falar. Filemafobia, o medo exagerado de beijar. Não, talvez não seja o problema do seu marido, nem da sua esposa, talvez seja outra coisa. Mas tem gente que tem medo, fobia de beijar. Quando alguém faz assim, o outro treme do lado de lá. Aracnofobia, e a gente já está entrando num terreno um pouquinho mais comum, né? Medo de aranha, que é justificável quando a gente vê uma baita de uma aranha, mas tem gente que com umas aranhinhas, porcaria, dessas de quintal, boba, né? Com as perninhas peludinhas, bonitinhas, gente que se apavora com as aranhas. A batracofobia, eu busquei em homenagem à minha esposa, o medo exagerado de sapo. Se vocês querem tirar a Cibele do sério, vocês mostram uma ranzinha para ela, um sapo, ela se desconcerta inteiro. Ela tem verdadeira fobia de sapo. Uma vez a gente estava em Campinas, e a gente, na casa da tia dela, num grande jardim, a gente parou diante de uma pedra bem grande assim. E ela, na hora, travou e disse, meu Deus, é um sapo. Eu disse, não, Cibele, não é aquilo, é uma pedra, Cibele. Ela disse, não é pedra. Eu falei, sim, desculpa, olha só, pode chegar mais perto. Não vou chegar mais perto, é sapo. Eu disse, não é sapo, é pedra, Cibele. De repente, a pedra fez assim, próprio. Um sapo-boi enorme. E ela quase teve um infarto do meu lado. Claustrofobia, ou melhor,
caxaridafobia, até difícil de dizer, mas é fácil de encontrar gente com esse tipo de fobia, né? Medo de barata. Tem gente enorme, forte, que enfrenta verdadeiros gigantes no mundo afora, no mundo empresarial, político, mas quando chega diante de uma barata, treme, perde as estribeiras, não consegue seguir adiante. Vários famosos sofrem de fobias. Primeiro exemplo do Johnny Depp, que é um ator norte-americano que sofre de courofobia. Você sabe o que é isso? Courofobia é fobia de palhaço. Enquanto para alguns os palhaços são um motivo de alegria, de festa, de folia, para ele, motivo de desespero, né? Ele não aguenta chegar perto de palhaço. Kim Basinger, uma outra atriz bastante conhecida, sofre de agorafobia, um medo exagerado de multidões. Curioso, né? Ela, que é uma atriz aclamada por muita gente, não pode viver no meio da multidão. Ela se perde, ela se apavora. Keanu Reeves, acluofobia, o medo exagerado do escuro. Talvez ele tivesse grande dificuldade de frequentar aqui a nossa igreja, né? Devido à luz um pouquinho mais baixa. A Pamela Anderson, que eu tive bastante dificuldade de encontrar uma foto que eu pudesse mostrar aqui na comunidade, uma atriz norte-americana que tem um problema chamado exoptrofobia, o medo exagerado de espelhos. Ela é bastante vaidosa, né? Se arruma, faz inúmeras plásticas, mas ela tem pavor de se ver e de ver a sua imagem projetada num espelho, num vidro. Sylvester Stallone, Mr. Universo, algumas vezes, ator também, sofre de aerofobia. O pessoal tem que carregá-lo na hora de uma viagem de avião, porque ele tem pavor de entrar num avião e de cruzar uma cidade, um estado ou um país. Por fim, Uma Thurman sofre de claustrofobia, o medo exagerado de lugares fechados. E aí eu estou com ela. Eu também tenho um pouquinho desse negócio de claustrofobia. Como eu viajo bastante para falar de um lugar para o outro, para dar aula, não são raras as vezes que eu tenho que ligar para o 0800 das companhias aéreas para pedir um lugarzinho no corredor, porque se eu fico no lado do vidro, da janela, eu me perco com essa história de não ter condições de sair imediatamente. São fobias, medos que a gente tem, numa medida ou noutra, num grau ou no outro. Nós vamos conversar sobre algumas fobias ao longo dessa série. Fobias que nos desconcertam e que atrapalham a nossa vida. A primeira que a gente vai conversar é a fobia da violência, o medo da violência. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, 7 em cada 10 brasileiros têm medo de sair à noite na sua vizinhança. Tem medo de cruzarem com pessoas mal-intencionadas, com pessoas que podem assaltar, com pessoas que podem sequestrar, com gente que pode fazer mal. 7 em cada 10 pessoas. Você sabe o que isso significa? Isso significa que nós somos o segundo país do mundo, vou repetir, o segundo país do mundo com mais medo da violência. E você sabe para quem a gente perde? A gente perde para nada mais, nada menos do que o Afeganistão. Para você perceber como as coisas estão no nosso país. Como o medo da violência é algo que nos pega, é algo que nos castiga, é algo que nos oprime. E muito embora a gente não converse sobre isso muitas vezes, isso não significa que isso não nos intimide. Um outro grupo de pesquisas da CNI afirma que 27% dos brasileiros chegaram a mudar o seu estilo de roupa com medo de assédio ou de assalto. Não vou sair com essa roupa não, porque eu vou dar muita bandeira. Não, eu preciso aumentar um pouquinho
o comprimento da minha saia. Do contrário, eu corro risco andando por aí nesse horário do dia ou nesse horário da noite. Aumenta o medo da violência ver pessoas se drogando. Esse é o número 1 em termos de aumento de medo de violência. Quando a gente sai e vê pessoas num canto, numa esquina, debaixo de uma árvore, ao lado de um poste, usando drogas, aquela imagem nos passa uma sensação de insegurança muito grande. Porque algumas dessas pessoas, desesperadas por conta de drogas, às vezes, vêm na nossa direção e se apropriam de qualquer coisa que a gente tenha, para que possam trocar por droga, para que possam satisfazer as suas necessidades. Em segundo lugar, policiais agredindo. Curiosamente, os policiais que são levantados para estabelecerem a paz, às vezes em meio à dura tarefa de estabelecerem a calma e o equilíbrio na cidade, imprimem uma força que gera o aumento do medo e da instabilidade frente à violência. Brigas nas festas, nos casamentos, dentro das famílias, assaltos, tiroteios. Algum tempo atrás a Cibele me ligou e a gente conversava enquanto ela dirigia. Ela colocou no viva voz, a gente batia um bom papo. E de repente ela disse, espera aí, eu já te ligo. E ela desligou. E eu fiquei desesperado, não sabia o que estava acontecendo. Depois de alguns minutos ela me liga de novo e diz, Renato, eu estava no meio de um tiroteio. Eu falei, aonde? Ela disse, no Campolim, em frente ao restaurante Tropical. Parada no semáforo e de repente pessoas de 2 carros saem, começam a atirar e ela no meio do tiroteio. Aí, no meio de uma situação como essa, a gente fica pensando, o que é que nos separa de gente que teve parentes com a vida ceifada por aí? Eu podia estar falando hoje sobre violência aqui, sem a minha esposa, o que seria avassalador para a minha alma. Eu não sei como seria falar a respeito desse assunto sem a minha esposa, que foi perdida por conta de uma bala. Eu não saberia como falar a respeito desse assunto se um dos meus filhos fosse alvo de uma bala perdida assim também. Alguns dos medos que a gente tem com relação à violência e que envolvem os nossos filhos, a gente não tem nem coragem de verbalizar isso, com a sensação de que alguma coisa no cosmos pode conspirar contra a gente se a gente verbalizar essas coisas. Isso já passou pela sua cabeça também? Existem muitos questionamentos que a gente faz frente à violência. O primeiro deles é o seguinte: como algumas pessoas são capazes de fazer coisas tão horríveis e violentas? Quando a gente assiste um programa de TV, uma reportagem, a gente recebe um comunicado via WhatsApp, a gente fica perplexo dizendo, como é que uma pessoa pode chegar ao ponto de exercer tamanha maldade e de imprimir tamanha violência? Numa conversa preliminar sobre o assunto, a gente pode chegar à conclusão de que pessoas não se tornam horríveis da noite para o dia. Isso é fruto de uma série de malcriações, de uma série de recessões, de uma série de exclusões, de uma série de opressões, de uma série de violências que foram cruzando a vida dessas pessoas e foram forjando quem não soube lidar com a violência que recebeu do mundo externo. Um segundo questionamento: por que é que Deus criou um mundo tão mau e tão repleto de maldade e violência? Se Deus tinha a oportunidade de criar, como teve, o universo, por que Ele não fez as coisas direito? Por que Ele não pensou apenas em colocar sobre a face da terra gente cordial, gente amistosa, gente generosa? Por que Ele abriu espaço para psicopatas? Por que Ele abriu espaço para pessoas que puxam o tapete sem nenhum tipo de escrúpulo? Por que Ele abriu espaço para pessoas que ferem
com as suas línguas e fazem sangrar tanto o corpo quanto o coração. O terceiro questionamento: se Deus nos ama tanto, como a Bíblia diz, por que Ele não elimina de uma vez a violência? Por que Ele não ouve a oração tal como a oração feita pelo Lucas agora há pouco? E Ele não faz cessar esses problemas todos. Por quê? Por quê, Senhor? Em quarto lugar, orar adianta alguma coisa contra a violência nos grandes centros urbanos? O orar não passa de uma mera superstição, que a gente faz porque nos ensinaram a fazer, que a gente faz e guarda como um amuleto junto da gente, na expectativa de que isso possa nos proteger de um eventual problema de violência urbana. Para a gente começar a responder alguns desses questionamentos, é muito importante a gente ganhar uma visão um pouco mais ampla a respeito da cosmovisão cristã sobre a violência. Em primeiro lugar, essa cosmovisão afirma que Deus não criou a violência. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada e nós lemos o primeiro livro, chamado de Livro de Gênesis, nós não encontramos um Deus desejoso de colocar pessoas boas e pessoas más sobre a terra, de colocar sobre a face da terra alguns que são oprimidos e alguns que oprimem, alguns que excluem e outros que são excluídos. As intenções do nosso Deus sempre foram puras, e a implementação de um plano santo e perfeito veio à tona. O mundo criado por Deus foi sim um mundo perfeito, em todos os aspectos, onde havia plena harmonia entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, entre vizinhos, entre amigos, entre as tribos. Um mundo repleto de paz. Em segundo lugar, a Bíblia diz que a violência é fruto de uma opção clara e deliberada da desconexão de Deus. O Senhor criou todas as coisas, nós estamos muito bem, obrigado, e assim disseram os nossos primeiros pais: nós queremos um pouquinho de espaço. Nós queremos ter mais autonomia, nós queremos ter a nossa própria maneira de conceber a vida, nós queremos fazer dos nossos próprios anseios aquilo que norteia os nossos passos. E como Deus é um gentleman, Ele simplesmente permitiu que isso acontecesse. Mas a Bíblia disse que essa opção deliberada dos seres humanos, dos nossos primeiros pais, acabou gerando um grande colapso sobre a terra. E então, como fruto direto dessa desconexão, a violência se estabeleceu entre nós. A primeira violência estabelecida entre nós pode ser percebida em Gênesis, quando dois irmãos entram num grande conflito. Caim olha para o seu irmão e para a oferta que Deus recebeu das mãos dele e fica enciumado porque Deus não havia recebido a oferta dele, Abel, dele Caim, da mesma forma. Caim então se levanta contra o seu irmão e o assassina. O primeiro assassinato na Bíblia é o assassinato dentro de casa. Dois irmãos, um que mata o outro. A terceira informação que a gente tem sobre a cosmovisão cristã é que a violência tem um pai que a fomenta. O Evangelho de João, capítulo 8, diz que desde o princípio, o diabo é aquele que fomenta a violência. Por isso mesmo ele é chamado nas Escrituras, e nesse texto que eu acabei de citar, de o grande homicida,
aquele que tem prazer pela morte, aquele que o tempo todo pensa em roubar, em matar e em destruir. E é ele quem fica instigando a gente, não volte para casa guardando esse desaforo, não. Você tem todo o direito de responder, você tem todo o direito de revidar, você já não é mais uma criança, né? Você precisa se comportar de tal forma que as pessoas tenham respeito por você. São inúmeras tentativas de inserir na nossa mente conceitos que forjam uma personalidade mais brutal, mais difícil e mais animalesca. Em quarto lugar, a Bíblia nos afirma que a violência foi vencida por Cristo. A violência foi vencida por Jesus. O nosso Deus, vendo um mundo repleto de violência, violência que Ele não tinha idealizado, não nos deixou sozinhos. Enviou o Seu Filho amado ao mundo para que Ele, homem perfeito e pacificador, recebesse sobre si todo o pecado, toda a maldade, toda a culpa e morresse no nosso lugar, para nos perdoar, nos reconectar com Deus e começar o mundo novamente. Isso mesmo. A Bíblia nos afirma que 3 dias depois da morte de Jesus, Ele ressuscitou dos mortos, e com a ressurreição dos mortos, uma nova criação começa a ser estabelecida sobre a face da terra. A igreja de Jesus é levantada nesse ambiente, com o intuito de sermos todos, como Cristo, cristãos, discípulos de Jesus, formatados nesse novo jeitão de viver, concebido a partir da lógica da pacificação e do amor, a fim de transformarmos também a sociedade ao nosso redor. Por fim, a Bíblia afirma que a violência, embora seja inevitável hoje, pois ainda estamos num mundo que está sendo transformado, um dia será extinta no novo céu e na nova terra. Deus está fazendo novas todas as coisas. Deus está fazendo novas todas as coisas. E muito embora fique difícil da gente entender isso e acreditar nisso, olhando algumas reportagens na TV, basta que a gente volte os olhos para o passado e perceba como as coisas antigamente eram piores. Como as coisas antigamente eram piores. No tempo de Moisés, a violência era completamente desmedida e muito mais potencializada do que a gente tem hoje. Quando alguém roubava uma roupa do varal de alguém, esse alguém se sentia na liberdade e no direito de assassinar o filho daquele que roubou. E as pessoas olhavam para isso e diziam: é justo, é justo. E assim a maldade se proliferava desmedidamente. É por isso que nesse contexto, Deus enviou Moisés e estabeleceu a lei do talião. Olho por olho e dente por dente. Essa lei nos parece absurda hoje, mas naquele tempo foi uma lei que inspirava uma graça gigantesca. Que seja apenas na mesma medida. Que seja apenas no mesmo tom, para que haja justiça. Aquele era o ideal de Deus? Certamente não. Mas não havia como sair de um estado completamente marcado pela inconstância e pela ausência de uma régua saudável e sair para um ideal de amor aos inimigos. Um degrau precisou ser feito. Então, a lei do talião. Depois vem Jesus e estabelece o amor como virtude máxima sobre todas as coisas. Isso nos faz perceber que a história está caminhando, sim, a passos largos, para uma restauração plena.
O último livro da Bíblia diz que Deus está fazendo novas todas as coisas. Ele está consertando tudo, e está consertando tudo através da sua própria igreja, através da gente. Enquanto isso não acontece, a gente precisa clamar ao Senhor no meio da violência. O Salmo 5 diz assim: ó Senhor, ouve as minhas palavras e presta atenção a meus gemidos. Atende o meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é somente a Ti que oro, e escuta minha voz logo cedo, Senhor. Toda manhã Te apresento meus pedidos e fico à espera. Ó Deus, Tu não tens prazer algum na maldade e não toleras o pecado dos perversos. Os orgulhosos não terão lugar em Tua presença, pois odeias todos que praticam o mal. Tu destrói os mentirosos. O Senhor detesta assassinos e enganadores. Por causa do Teu grande amor entrarei em Tua casa, adorarei em Teu templo com profunda reverência. Conduz-me pela Tua justiça, Senhor, para que os meus inimigos não me vençam. Remove os obstáculos do Teu caminho para que eu o siga. Meus inimigos são incapazes de falar a verdade. Seu desejo mais intenso é destruir. Sua conversa é repulsiva como o mau cheiro de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de bajulação. Ó Deus, declara aos culpados que eles caiam nas próprias armadilhas. Expulsa-os por causa de seus muitos pecados, pois se rebelaram contra Ti. Alegrem-se, porém, todos que em Ti se refugiam, que cantem alegres louvores para sempre. Estende sobre eles a Tua proteção, para que exultem todos que amam o Teu nome, pois Tu, Senhor, abençoas os justos. Com o Teu favor, os proteges como um escudo. Qual o contexto da violência sofrida por Davi nesse texto? O grande rei Davi, rei de Israel, segundo o Salmo de número 5. É muito difícil da gente precisar o contexto, porque o Salmo não menciona explicitamente isso. Mas olhando para a história do grande salmista Davi, a gente chega à conclusão de que esse contexto tem origem na perseguição que foi deflagrada contra ele pelo rei que o antecedeu, o grande rei Saul. Davi servia ao grande rei Saul. Davi tocava harpas no final do dia para acalmar o coração do rei. Davi foi colocado como chefe da guarda de todo o exército do rei de Saul. Davi venceu inúmeras batalhas em nome de Saul. Mas quando Saul percebeu que a população amava mais a Davi do que a Saul, ele foi tomado de inveja. E a inveja surgiu como o elemento propulsor da violência nesse contexto. Num determinado almoço de domingo, quando todo mundo comia a sua macarronada e a sua parmegiana na casa do rei Saul, o rei Saul se levanta, toma uma lança e ele joga com toda a força a lança na direção do peito de Davi. Davi se desvia, a lança crava na parede e ele percebe naquele exato momento que a sua vida nunca mais seria a mesma. Quando o rei tenta te matar, quando o homem mais poderoso do país tenta cravar uma lança no seu peito, é exatamente isso que você pensa. A minha vida está por um fio. E ele então sai correndo para o meio do deserto, fugindo do grande rei Saul. E no deserto ele encontra esse segundo contexto de problemas ligados à violência. Se você é uma das pessoas que já viajou para aquela região, você sabe muito bem que no deserto existem pessoas que cuidam de camelos, cuidam de bodes, mas existem muitas pessoas também que se especializaram na maldade e na violência. São verdadeiros assaltantes, que formam bandos perigosos, que roubam, que destroem, que se apropriam de coisas que não são deles
E não foram poucas as vezes que Davi sofreu com esses povos que ali viviam. Em terceiro lugar, o contexto da traição de seus aliados. O Salmo de número 5 fala a respeito de bajuladores. Muito provavelmente, gente que do meio da criminalidade decidiu fazer parte do exército que estava sendo formado por Davi, mas que diante da oportunidade de ganhar algum troco do rei Saul, entregou exatamente a localização de Davi para poder se beneficiar com isso. O contexto da perseguição por Saul, da criminalidade do deserto e traição dos seus aliados. Quem era Davi? Um homem que, segundo a Bíblia, era um homem segundo o coração de Deus. Levantado por Deus e prometido como o novo rei de Israel. Alguém que estava guardado no coração do Senhor e enfrentava grande violência. E enfrentava grandes prejuízos. Era alvo de assaltos, era alvo de açoites, era alvo de xingamento, era alvo de escória, de mentira. A sua reputação foi abalada diante das pessoas. E qual a intensidade do sofrimento que emergiu fruto dessa violência? O versículo 1 diz que o sofrimento de Davi pela violência o fazia gemer. Ó Senhor, ouve as minhas palavras e presta atenção a meus gemidos. E esse não é um medo simplesmente intelectual, sobre o qual a gente conversa em volta da mesa, falando a respeito do que acontece na nação, sem que isso não nos amedronte. Davi está falando de um medo da violência que rouba a sua própria estabilidade física e emocional. Ele não consegue fazer a mão parar de tremer. Ele não consegue conter a palpitação no próprio peito, porque o tempo todo ele aspira ameaças de morte. Em segundo lugar, a intensidade do sofrimento de Davi diante da violência é um sofrimento que o fazia gritar. Tamanha dor incontida fazia com que ele às vezes soltasse gritos explosivos de dor, como quem diz: Senhor, tu não vês o que está acontecendo? O Senhor não está percebendo? O Senhor não viu o que Saul fez comigo? O Senhor não tem percebido que o número dos meus inimigos aumenta o tempo todo? O Senhor já percebeu que se o Senhor não fizer nada, eu vou ser morto? A qualquer dia, a qualquer hora, por uma das setas inflamadas que têm sido lançadas sobre mim. Atende o meu clamor por socorro. A expressão clamor aqui é literalmente uma expressão que nos remete à ideia do grito. Do grito. Em terceiro lugar, o sofrimento pela violência o fazia madrugar. Ele perdia o sono por conta do medo da violência. Escuta a minha voz logo cedo. Escuta a minha voz logo cedo. Quando ainda o galo não tocou, quando ainda o despertador não me trouxe a despertar. Senhor, toda manhã te apresento meus pedidos e eu fico à espera. Ele treme. Ele grita. E ele perde o sono. Você é uma dessas pessoas que tem sofrido com a violência dessa forma? Algo aconteceu com você nos últimos dias, nos últimos meses e nos últimos anos, que tem feito de você uma pessoa extremamente insegura. Insegura consigo mesmo, no meio da cidade. Insegura com seus filhos, quando eles caminham sozinhos por aí. Eu lembro de um amigo do Rio de Janeiro, que certa vez passando pela linha vermelha,
ouvindo uma boa música com a esposa, ouviu o celular tremer em cima do painel do carro. E imediatamente ele começou a perceber que a esposa estava chorando. E disse: o que você está chorando? O que está acontecendo? E ela deu um grito dizendo: sequestraram o meu filho, sequestraram o meu filho, sequestraram o meu filho. Ele disse: meu amor, por que você está dizendo isso? É só o celular tocando. Pavor, fobia, medo exagerado, que não se explica racionalmente por conta do intenso contexto de violência que nos faz tremer, que nos dá vontade de gritar e que nos faz perder o sono. Sabe o que me chama a atenção? Davi é um homem do Senhor, mas que está vivendo tudo isso porque esse é o contexto no qual ele está inserido. Davi não vive num mundo cor-de-rosa, ele vive no mundo real. Nós não vivemos no mundo cor-de-rosa, nós vivemos no mundo real, e não tem como viver no mundo real sem estarmos sujeitos a algum tipo de violência. O que nos difere das demais pessoas que não têm o Senhor não é a ausência de problemas e de violência, mas é o fato de que a gente tem com quem contar. Ele está desesperado, amedrontado, mas ele tem com quem falar no meio da angústia. Senhor, a Ti eu apresento o meu clamor, e eu aguardo do Senhor a solução para os meus problemas. Que convicções ajudaram Davi a enfrentar a violência? A primeira convicção foi a convicção de que Deus não é sádico. Isso é muito importante, porque quando as coisas começam a dar errado perto da gente, quando alguém da nossa família é sequestrado, imediatamente dúvidas a respeito do caráter de Deus emergem. Mas Davi faz questão de lembrar o próprio coração de que Deus é bom na sua essência. Ó Deus, eu sei que Tu não tens prazer algum na maldade. O Senhor não sorri por aí enquanto a gente chora. O Senhor não joga bilhar no céu enquanto a gente passa uma madrugada na delegacia. O Senhor não tem prazer algum na maldade e não toleras o pecado. Não tolera o pecado dos perversos. O nosso Deus não é um Deus sádico. Em segundo lugar, Davi tem a convicção de que Deus não é um Deus conivente. Definitivamente não. Ele afirma no versículo 5: os orgulhosos não terão lugar em tua presença. Deus não vai chamar para um jantarzinho de sexta-feira à noite aqueles que nos feriram como se nada tivesse acontecido durante a semana. Deus não faz aliança com o perverso. Deus não está de bem com aquele que tem feito mal sobre a nação e nos feito sangrar. A terceira convicção é a convicção de que Deus não é imparcial. Não. Ele tem um lado, sim. Essa história da gente ser muito democrático no Brasil e achar que Deus está do lado de todo mundo e a todo tempo, sem nenhum tipo de ponderação, de restrição ou de exceção, é mentira. O versículo 6 diz: tu destróis o mentiroso. Eu sei que o meu Deus vai destruir os mentirosos. O Senhor detesta os assassinos. O Senhor detesta os enganadores que afrontam os outros com as suas maldades.
O nosso Deus não está do lado deles. Como essa convicção é importante para a gente enfrentar a violência hoje em dia. Mas como é que Deus nos auxilia frente à violência urbana na prática? Na prática, funciona assim. Em primeiro lugar, Ele nos proporciona refúgio. Ele nos proporciona refúgio. Versículo 7 diz: por causa do teu grande amor eu entrarei na tua casa. Em meio à perseguição deflagrada contra mim por Saul, em meio aos problemas que eu enfrento no deserto, em meio aos problemas que eu tenho por conta daqueles que me traem, eu posso contar com aquele que tem um grande amor que me acolhe. Por causa do teu grande amor, eu entrarei na tua casa. Por que é tão importante a gente participar de um agrupamento como esse, de um ajuntamento como esse? Porque aqui a gente conversa exatamente sobre aquilo que vai curar a nossa percepção, que às vezes tende a ser formatada pelas circunstâncias. Aqui, diante da palavra de Deus, a gente aprende a enxergar para além daquilo que é visível. E a gente aprende sobre a possibilidade de confiar num Deus que está no controle, mesmo quando tudo ao nosso redor diz o contrário. Deus é o Senhor da história, Deus está no controle de todas as coisas, Deus está contendo o caos, e mesmo quando coisas terríveis acontecem, o caráter dele é santo. O nosso Deus é amoroso, e nós podemos sim desfrutar de um tempo na presença dele, a fim de derramarmos o nosso coração. Se existe uma coisa pior do que ser alvo de violência, é não ter aonde derramar as lágrimas que escorrem pelos nossos rostos. Por causa do teu grande amor, eu entrarei em tua casa, adorarei em teu templo com profunda reverência. Na prática, Deus também nos auxilia frente à violência urbana, oferecendo orientação. Ele nos orienta, diz o versículo 7, conduze-me pela tua justiça. O que Davi está dizendo é o seguinte: não me deixa agir como os outros agem. Eu não quero ser como os violentos. Eu não quero ser como os assassinos. Eu não quero ser como os mentirosos. Eu não quero ser como os enganadores. Me ajuda, Senhor, a ser diferente. Imprime em mim a tua justiça, o teu jeito de viver. Provérbios, capítulo 16, 19, diz que a pessoa violenta engana os companheiros e os leva para o mau caminho. Esse provérbio nos ensina que a violência é contagiante. É contagiante. Quanto mais a gente se associa a pessoas violentas, maior a tendência da gente agir da mesma maneira. Isso a gente percebe de maneira muito simples quando a gente envia os nossos filhos para a escola, né? E de repente eles vêm soltando algumas frases que a gente diz: ei, que história é essa? Aonde é que foi que você aprendeu esse jeito de falar? Aonde que você aprendeu esse jeito de se comportar? Não foi aqui dentro, né? A violência é contagiante. E se a gente não tem condições de se relacionar com pessoas violentas, sem nos blindarmos devidamente a respeito dessa violência, que a gente se aparte. Provérbios capítulo 29, 11 diz: o tolo mostra a sua ira, mas o sábio controla a sua ira em silêncio. A violência tem a ver com essa história da dificuldade da gente de conter a ira. A ira que não é algo ruim. Deus se ira, a Bíblia diz, mas Deus consegue conter a sua ira e usar a sua ira para promover a justiça. A gente precisa aprender a se conter um pouquinho mais.
A gente precisa aprender a engolir um pouco mais de sapo. A gente precisa aprender a contar até 10 mais vezes ao longo do dia. Do contrário, a gente vai continuar mantendo o mundo imerso nesse verdadeiro oceano de maldade e de violência. Provérbios 13:2 diz: com palavras sábias consegue-se uma boa refeição, mas os desleais têm fome de violência. Ele está tentando nos lembrar aqui de que algumas pessoas pensam assim: se eu não cuidar da minha vida, ninguém vai fazê-lo. Então eu preciso fazer o que tiver ao meu alcance. E se eu tiver que passar por cima de alguém no ambiente de trabalho, eu passo. Se eu tiver que puxar o tapete de alguém, eu puxo, porque, afinal de contas, quem vai cuidar de mim? A resposta vem de Salomão, filho de Davi. O Senhor vai cuidar de você. E se você disser não para a maldade, se você disser não para o engano, se você disser não para a violência e aguardar do Senhor, nunca lhe faltará a boa refeição. Provérbios capítulo 10, verso 11 diz: as palavras do justo são fonte de vida, as palavras dos perversos ocultam intenções violentas. E aqui, Salomão faz questão de destacar que a violência não acontece só com a mão direita no rosto de alguém. Ela acontece também quando a gente abre a boca. Alguns de nós somos verdadeiros strikers com a nossa língua. A gente leva a nocaute com uma facilidade imensa as pessoas que estão ao nosso redor quando a gente abre a nossa boca. Violência. Violência. As palavras do justo são fonte de vida, mas as palavras dos perversos ocultam intenções violentas. Que a gente aprenda com isso. Não pode sair da mesma fonte o doce e o amargo. Palavras de bênção e palavras de maldição. Que a gente se permita formatar pelo Senhor. E que um novo jeito de conversar com as pessoas emerja dessa relação com o Eterno. O justo é coberto de bênçãos, diz Provérbios 10:6. Mas as palavras dos perversos ocultam violência. Tem muita gente que, como fruto da violência, perdeu coisas na vida, né? Televisão, relógios, roupas. É muito triste quando a gente perde alguma coisa num assalto, não é verdade? E mesmo que a gente diga assim, são coisas materiais, muitas dessas coisas a gente conquistou com muito trabalho, com o suor do nosso rosto, e a gente se sente invadido quando isso acontece. Mas o provérbio diz para a gente assim, viu? Não faça disso um motivo para agir com violência, para com quem quer que seja. Se alguém levou aquilo que chegou à tua casa como fruto de bênção, essas coisas também vão voltar para você. Tenha paciência. Tenha paciência, o Senhor é o Deus que nos restitui em meio a um mundo repleto de violência. Provérbios 21:7 diz que a violência dos perversos os destruirá, pois se recusam a fazer o que é justo. Quando a gente olha para alguns homens violentos e algumas mulheres violentas, a gente fica pensando assim, puxa vida, está dando tudo certo na vida deles, né? Talvez seja melhor eu começar a viver como eles. O problema é que eles estão vivendo num retrato da vida deles. A glória dos bandidos e dos assassinos, ela é momentânea. Ela é como aquele asteroide que cruza o céu, aquela estrela cadente que passa no céu e a gente diz, puxa, que coisa linda. Mas se a gente atentar um pouquinho, a gente vai se lembrar para o fato de que uma estrela cadente é uma estrela em rota de colisão. Assim também são os assassinos, assim também são os mentirosos, assim também são os enganadores. Todos estão numa rota de colisão e mais cedo ou mais tarde, eles serão
destruídos. Como Deus nos auxilia frente à violência urbana? Em terceiro lugar, atuando como um juiz justo. A situação de Davi era terrível, sabe por quê? Porque naquele período, o rei acumulava as funções do legislativo, do executivo e do judiciário. Ele era o rei. Se alguém precisava de um juiz, tinha que procurar quem? O rei. Mas o que é que a gente faz quando o rei tenta matar a gente? Nesse momento ele levanta os olhos para o céu e diz: eu acredito que o Senhor é o justo juiz. Quando a gente não tem com quem contar para que a justiça seja feita, esse alguém cresce diante dos nossos olhos no céu. Ó Deus, declara-os culpados. Como juiz por direito sobre homens e mulheres, que vê todas as coisas, porque tem um mar, como diz o livro do Apocalipse, diante dos seus olhos. Que eles caiam nas próprias armadilhas. Lembre-se, você tem um justo juiz que olha por você. Em quarto lugar, Deus nos auxilia frente à violência urbana, acolhendo nossos desabafos. Porque quanto lixo tóxico a gente produz, né? Vivendo num mundo cheio de violência. No versículo 10 ele está todo perdido e diz assim: Senhor, expulsa todas essas pessoas más de perto de mim, por causa dos seus muitos pecados. Manda o sujeito para um outro país, manda aquela outra pessoa para um outro estado, eu quero que o Senhor os expulse. Existem outros salmos onde os salmistas são ainda mais duros, e eles dizem assim: Senhor, que os carros que conduzem pessoas passem por cima deles. Qual que é a importância da gente desabafar dessa maneira diante do Senhor? Quando a gente faz isso diante do Senhor, a gente coloca tudo que está dentro do nosso coração para fora. E dessa forma diminui a possibilidade da gente fazer aquilo que a gente pensou. A possibilidade da gente matar. A possibilidade da gente jogar pratos para cima de alguém. A possibilidade da gente dar um soco na cara de uma determinada pessoa. Quando a gente faz isso, e a gente expõe os nossos sentimentos diante do Senhor, Ele nos acolhe, e ao mesmo tempo Ele também começa um processo de reversão e de cura desse nosso coração ferido e machucado. Por isso Ele nos acolhe o tempo todo. Em quinto lugar, Deus vai restaurando a nossa alegria. Alegrem-se, porém, todos os que em ti se refugiam, que cantem alegres louvores para sempre. Quando a gente ouve algumas histórias de violência, de problemas, né? Imediatamente a gente é tentado a dizer assim: puxa vida, essa pessoa não tem mais condição de viver. Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, sofrendo o que ele ou ela está sofrendo, eu não conseguiria mais sorrir, nunca mais. Sabe por que é que a gente diz isso? Porque a gente está assistindo à violência sem contar com a graça que os violentados recebem da parte de Deus. Quando um dia a violência chegar na nossa casa, vai chegar também a graça de Jesus. Vai chegar também a graça de Deus. E quando a graça de Deus não nos impede de sofrermos as afrontas e violências, ela nos sustenta em meio às atrocidades da vida. E aí, a alegria passa a ser uma possibilidade de novo. Deus também nos auxilia suprindo as nossas necessidades, pois tu, Senhor, abençoas os justos. Ele nos abençoa, Ele nos restitui, Ele nos acrescenta, Ele oferece aquilo que a gente necessita, surpreendendo a gente pelo caminho.
E em último lugar, sofrendo em nosso lugar. E eu queria dar um destaque especial para esse último versículo, que diz o seguinte: com o teu favor os proteges como um escudo. O salmista está dizendo que em momentos de violência, quando surge uma bala perdida, o próprio Deus entra na nossa frente e assume o ônus da lança, o ônus da bala, o ônus do soco, o ônus da violência sobre ele, para que essa violência não nos atinja. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é o nosso escudo. Ah, Renato, mas você não conhece algumas histórias da minha família, porque esse escudo falhou. Esse escudo derrubou algumas pessoas que eu conheço. Esse escudo tem falhado todos os dias, é o que a gente vê nos noticiários de TV. Na verdade, o que esse texto está tentando nos fazer lembrar é a respeito de um procedimento que o próprio Deus faria para com a gente, anos mais tarde, no envio de Jesus de Nazaré ao mundo. Porque a Bíblia diz que todos nós deveríamos pagar pela nossa violência. Como todos nós, em alguma medida, em algum momento da nossa vida, fomos ou somos violentos, nós somos passivos da justiça divina. E para que essa justiça não sobreviesse a nós, Ele enviou Jesus ao mundo como um escudo, e esse escudo foi eficaz na cruz do Calvário. O castigo que deveria vir sobre nós não veio sobre nós. A lança que deveria ter perfurado o nosso lado e o peito de Saul, perfurou o lado de Jesus Cristo naquela cruz. Ele morreu no nosso lugar, Ele levou a violência que nós deveríamos levar, para que então a vida pudesse ser renovada, e a vida pudesse transpor até a própria morte. Assim como Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, nós, os que com Ele estamos e vivemos, podemos até ser fruto de uma violência fatal, mas essa violência fatal não durará mais do que 2 ou 3 dias. Concluindo, coloque o seu medo da violência diante de Deus. Se o medo paralisa muitos de nós, a gente precisa orar, como Davi fez. Quem precisa da oração no momento da violência não é o Senhor. Ele sabe do que a gente precisa. Quem precisa dessa oração somos nós, para que o nosso coração descanse, para que o nosso coração se acalme. Coloque suas queixas diante do justo juiz. O mal aconteceu, resista ao revide. Dê 2 passos atrás e permita que o Senhor se manifeste no tempo certo, imprimindo a sua justiça sobre a terra. Seja um promotor da paz de Deus aonde você estiver, porque nesse momento da história, essa é a nossa vocação. Nós estamos aqui com um propósito, o propósito de estabelecer a paz entre as pessoas que não amam o Senhor e o nosso Deus, e entre as pessoas que convivem com a gente e umas com as outras. Por fim, aguarde confiantemente na extinção completa da violência, porque o Senhor está fazendo novas todas as coisas. O Senhor está fazendo novas todas as coisas. E um dia, num determinado tempo, nós estaremos juntos nesse lugar, idealizado e restaurado pelo Senhor, onde não há mais choro e nem derramar de lágrimas, pois a antiga ordem já passou e tudo se fez
novo.